Diversas já está de volta, o intervalo foi bem rapidinho porque chegou a hora do mundo dos famosos, porque tá sumido esse quadro aqui do nosso programa, mas a gente tem que deixar o pessoal de casa super antenado, né, Mari? Com certeza, tem muita coisa rolando aí, né, nesse universo que a gente fala, o mundo dos famosos não para, e realmente não para, não é porque a gente parou de dar as notícias aqui que o mundo parou, muito pelo contrário, tem muita coisa pra gente comentar, inclusive assunto sério, né, Roberto? Exatamente, então vamos começar com esse assunto sério. Netinho Rocha vai estar de volta semana que vem, então eu e a Mari agora a gente vai comandar esse quadro aqui hoje, e é claro que não tinha como a gente não falar sobre o caso da atriz Clara Castanho. E eu acho importante a gente ressaltar que isso não é fofoca, né? Porque ficou parecendo que isso é um quadro de isso é para ser quadro de fofoca, mas foi justamente por causa disso que veio à tona, né? E aí faz a gente refletir mesmo sobre a função, assim, seja das pessoas que trabalham divulgando a história de atrizes, de pessoas famosas e o cuidado que tem que ter, porque esse caso realmente movimentou a internet nos últimos dias, tem dado o que falar, né? Porque a Clara Castanho, então, passou a liderar os assuntos mais comentados nas redes sociais durante o fim de semana, devido aí a especulações de que ela teria engravidado e teria, então, entregado o bebê para adoção, né, Mari? Com certeza, que é uma coisa que, inclusive, vale a gente ressaltar aqui, é um direito, gente. As pessoas podem fazer isso, né? A pessoa que engravida e não quer ficar com o bebê ou não pode ficar com o bebê, ela pode legalmente, né? Tem a forma correta de fazer isso, é um direito de qualquer pessoa, muita gente não sabe. Por isso que a gente vê tantos casos, às vezes, de abandono de bebês, né? Sendo que existe uma forma realmente legal da criança ser entregue diretamente para uma família que vai cuidar dela. E aqui a gente está falando, na verdade, de dois direitos, né, Mário? O direito que, sim, é previsto na lei quando uma mulher é estuprada de abortar e o direito também, né, de, talvez, se ela não quiser isso, entregar o filho para adoção. Então, a atriz, ela revelou, né, não, porque não foi revelado por uma... eu nem sei se ela é jornalista ou não. O estupro, pelo que eu entendi, foi a própria Clara que divulgou quando ela publicou a carta aberta, que a gente até mostrou aqui em algumas imagens. A gravidez que foi mais, né, vazado e essa ação dela de entregar o bebê para adoção, que foi colocada aí como abandono, sendo que não é nada disso, né? E aí a gente viu aí imagens, então, da carta aberta, onde ela vai falar que, infelizmente, ela tá tendo que reviver todo esse momento, toda essa situação super triste, né? E aí, vamos esclarecer pro pessoal, então, o que aconteceu? O Léo Dias, ele participou do programa De Noite no SBT, e aí, durante a entrevista com o Danilo Gentili, ele relatou que havia vivenciado, então, um dilema profissional nas últimas semanas, se ia publicar ou não uma reportagem sobre uma atriz. E aí, pegando esse gancho, a Antônia Fontinelli, ela fez uma live no YouTube e afirmou essa história aí pelo Léo Dias, que seria uma atriz da Globo de 21 anos, que teria engravidado, escondido a gestação e tinha entregado a criança para adoção após o nascimento. E depois de tudo que ela falou, o pessoal fez esse link, né, com a atriz Clara Castanho e começaram a atacar ela por tudo isso e, assim, inadmissível, né? E aí ela se viu aí também tendo que fazer essa carta, esse comunicado, porque estava todo mundo falando sobre isso. E aí, assim, um comunicado bem triste, a gente está vendo aí, né, essa carta aberta que ela fez. E ela disse que era demais para ela processar, para aceitar, e ela tomou essa atitude que ela considerava mais humana, porque ela não tinha condição de cuidar dessa criança, né? E aí ela cumpriu todos os trâmites jurídicos e entregou o bebê à adoção após o nascimento. Mas na carta, gente, ela afirmou várias vezes ter sido violentada de diversas formas, né, Mari? Enfermeiras que passaram essa informação para esses jornalistas, que eu nem sei se é jornalista ou não, Léo Dias, essa Antonelli, e aí, assim, a gente vê aí que realmente todo o processo dela foi muito doloroso e com pessoas sem o mínimo de empatia, sem o mínimo de cuidado, né? Com certeza, e foi toda uma situação muito cercada por desinformação, né? Seja pela questão aí, né, de terem falado que o ato dela dar a criança para adoção foi abandono, sendo que não é. Falar que a criança ia para um abrigo, sendo que não. Nesses casos, a criança vai diretamente para uma família, né? Atrapalhou também o sigilo, que é um direito nesses casos, né? Porque é fácil você conectar, né? Você sabendo aí o que aconteceu com ela, que hospital que foi, que dia que foi. É fácil, né? Descobrir quem que é essa criança, então acaba colocando em risco aí talvez esse sigilo dessa criança, que é um direito também. Enfim, vários problemas, né? Uma série de questões aí. E acima disso tudo tem a questão do estupro, né? Que por si só é uma coisa
gravíssima e que ainda aí a gente vê muitas mulheres, como a própria Clara, que não tem coragem de denunciar, seja porque vão ser tidas como loucas, seja porque vão passar por outras violências que a gente vê muito comum. Depois desse caso, né, o Twitter, eu vi vários relatos no Twitter, né, porque justamente pessoas estavam questionando, por que ela não denunciou então? E vários relatos de pessoas que denunciaram e que não foram credibilizadas, que falaram, você está inventando história, pela própria polícia, pelas pessoas que deveriam acolher, pelas pessoas nos hospitais, como ela mesma disse, que foi o caso dela com o médico, enfim. É muito comum, infelizmente, é muito comum. Não, e semana passada esse assunto não foi só com a Clara Castanho, né, quando a gente levanta aí esse tema do estupro, a gente viu a menina de 11 anos também, como que a juíza, né, acompanhou o caso e que tentou, né, fazer com que a criança ficasse com a outra criança. Então, assim, realmente a gente precisa de repensar aí, porque é um direito, como a gente bem falou, mas que muitas das vezes, né, esses outros profissionais que estão aí para garantir esse direito não estão trabalhando, né, a favor disso. A gente precisa garantir o acolhimento dessas pessoas, né? O acolhimento é a palavra-chave, que todas as pessoas elas têm que ser acolhidas, não é julgadas, não é criticadas, enfim, né, sofrerem mais violências, como foi o caso da Clara, como foi o caso da menina, né, que a gente ficou sabendo, enfim. E tantos outros casos aí que a gente não conhece, milhões de casos que acontecem aí, que estão acontecendo diariamente, enfim, é uma situação que a gente tem muito ainda pela frente pra gente chegar aí num cenário que realmente a gente vai ver essas pessoas tendo a justiça e o acolhimento que elas merecem. Com certeza, fica aí então a nossa solidariedade à atriz Clara Castanho. E continuando, infelizmente, aí nas polêmicas, outro assunto que tem bombado também nas redes sociais é o do Luva de Pedreiro, né? Ele que ficou super famoso nas redes sociais e ele que é o influenciador de futebol mais seguido do Instagram tem sido alvo de especulações dos fãs desde o início da semana passada nas redes sociais. E a polêmica, gente, começou após o jovem baiano anunciar uma pausa nas gravações dos vídeos e fez com que o empresário responsável pela carreira, o Alan de Jesus, viesse a público, então, para explicar contratos de publicidade que ainda não haviam sido pagos ao influenciador. E aí, em vídeo, o jovem baiano se mostrou irritado com as cobranças que vinha sofrendo, o que preocupou os fãs, então levantou aí essa grande questão. E após a postagem, começaram rumores de que o influenciador teria rompido o contrato com o empresário Alan de Jesus. E esse contrato valia até 2026. E o Alan, o empresário, ele informou ainda que a empresa dele não tinha recebido qualquer comunicado sobre a tentativa, né, de rescisão. E dias depois de todo esse bafafá, o influenciador teve o WhatsApp hackeado e perdeu acesso à conta do TikTok. E realmente, assim, esse caso também tá dando o que falar, porque ele, de origem humilde, né, ele conseguiu aí um destaque na mídia, deu várias entrevistas, os vídeos dele bombam, ele chegou a conhecer Neymar, ele chegou, acho que o filho de um jogador internacional repostou o vídeo dele, então realmente ele conseguiu, né, essa fama, mas que não tá ganhando nada, né, o dinheiro dele, aonde que foi parar. Então, realmente, fica aí, vamos acompanhar o que vai dar esse processo, né? Vamos acompanhar, realmente, é uma situação aí que a gente tem aí que ter cautela, esperar realmente as informações serem apuradas aí, mas que a gente realmente espera que ele seja pago pelo trabalho que ele fez, que ele está fazendo e que ele consiga recuperar aí a conta dele, conseguir fazer o trabalho dele, fazer os vídeos dele, né? A gente sempre torce aí para que a pessoa, né, ainda mais em casos como o dele, que a gente vê uma pessoa de origem humilde aí que conseguiu chegar tão longe por causa do trabalho, né, dos vídeos que ele fez, do trabalho dele na internet, né? Enfim, a gente espera que ele consiga seguir aí, realmente consiga receber o que ele tem que receber, consiga rever as contas e consiga seguir fazendo os vídeos dele, né? É isso aí, Mari. E agora vamos então de notícia internacional com o Johnny Depp. A gente viu aí a batalha judicial que ele teve com a ex-mulher. E aí a equipe negou que ele vai retornar para as gravações aí de Piratas do Caribe, que foi, claro, um dos papéis mais famosos, se não o que mais famoso, né, da carreira dele, que foi o Capitão Jack Sparrow na franquia dos Piratas do Caribe. E ele deu vida aí ao personagem de 2003 a 2017, então realmente muitos filmes com a presença dele. Ele foi cortado dessa série depois de 2018, né, quando ele foi acusado de violência doméstica pela ex-mulher. Como fala? Amber Heard. Eu nunca sei se é Heard ou Hard. E aí foi noticiado então que o astro de Hollywood estaria aí negociando
um contrato milionário para voltar a interpretar o pirata, mas a equipe dele então negou essa história. E aí, após a publicação dessa notícia, um representante do ator desmentiu para a emissora estadunidense. E aí, de acordo com o site australiano, o ator estaria negociando um contrato de mais de 300 milhões de dólares. Se a gente passar isso para o real, gente, dá 1,5 bilhões de reais para interpretar o pirata aí nos próximos filmes. Então, realmente, vamos ver se o Johnny Depp vai conseguir retomar a carreira, né? Porque realmente, depois desse caso, em que ele foi acusado, né, de agressão doméstica pela ex-mulher, ele teve todos os contratos praticamente encerrados e agora que ele ganhou na justiça, vamos ver como que vai ficar a carreira, né? Se ele vai conseguir aí aparecer de novo nas telas. Isso aí, é a situação que a gente tem que esperar para ver e pessoal aí, os fãs de Piratas do Caribe, talvez fiquem um pouco decepcionados, né? Mas é isso aí. É isso aí. Então pronto, nosso quadro de fofoca foi dados, né? Semana que vem o Netinho Rocha volta com mais notícias pra gente. E você não sai daí, porque depois do intervalo tem, é claro, a continuação de Bora Rangar com a receita de bolo de amendoim. Agora são 11 horas e 14 minutos e a gente volta já já.